Começar a apresentação, então, do seminário de A Etnoarqueologia na Amazônia, Contribuições e Perspectivas. Foi publicado em 2009, cuja autora é Fabíola Andréia Silva. Fabíola Andréia Silva, ela começa o artigo dando uma introdução a todo esse panorama da etnoarqueologia. Ela mostra que a etnoarqueologia é uma disciplina de método de pesquisa que tem como objetivo a coletar dados através da etnografia, dados de sociedades contemporâneas aos pesquisadores. E esses dados vão ser usados para ser criados hipóteses e modelos e ajudar os arqueólogos a interpretar o registro arqueológico. Porém, por muito tempo, houve uma discussão entre os pesquisadores de como esses dados deveriam ser usados. Então, lá na segunda metade do século XIX, a primeira forma que acaba sendo usada é através de analogias. E essas analogias consistiam em você relacionar uma sociedade do presente com uma do passado. E esse método tem ainda uma certa influência do uniformitarismo. Porém, depois é mudado essa perspectiva de como usar esses dados. Então, depois os dados acabam sendo usados para a construção de trajetórias histórico-culturalistas, só que daí já a partir do século XX, em meados do século XX, com os processualistas, esses dados acabam sendo usados para a criação de modelos que relacionassem as culturas humanas, né, essas populações, com o meio ambiente e a cultura material. Para assim eles tentar fazer padrões de assentamentos e buscar entender a formação do registro arqueológico. Já na segunda metade do século XX, com os pós-processualistas, esses dados vão acabar sendo usados para relacionar essas populações humanas com o mundo simbólico, com o mundo material, para assim buscar entender todo esse panorama das relações de poder, a vida ritualística. Porém, todos esses dados ainda não foi satisfatório, digamos assim, porque a autora vai mostrar que uma perspectiva acaba sobrepondo a outra. Então, ela acaba propondo uma junção dessas perspectivas. Então, ela vai propor que os dados etnoarqueológicos sejam levados em consideração tanto em nível particular, tanto em um nível mais geral. E que deve ser levado em consideração no fenômeno cultural tanto fatores do mundo da cultura material, do ambiente físico, que é o meio ambiente, do mundo simbólico, mas também a gente não pode esquecer da prática, porque a prática vai ser o fazer do indivíduo dentro da sua própria cultura, e ela vai ser muito importante também para a difusão dessa cultura. Porém, é necessário ainda rever alguns desses conceitos de um modo mais detalhado, porque na introdução a autora ainda acaba colocando de uma forma um pouco superficial, né, Antonielli? Então, a partir dessa introdução que o Walter deu, eu vou tentar explicar um pouco sobre as contribuições dessas pesquisas etnoarqueológicas na Amazônia. Durante muitas décadas, as populações da Amazônia foram vistas como limitadas pelo seu ambiente. E essa ideia era baseada na teoria do determinismo ecológico, apresentada por alguns pesquisadores processualistas. O que essa teoria diz? Que o comportamento dos grupos estaria diretamente ligado às condições oferecidas pelo ambiente. Já alguns outros pesquisadores acreditam que essa definição do determinismo ecológico para os grupos da Amazônia estaria reforçando a ideia de países periféricos e além de ser uma definição extremamente colonialista. E essa ideia sempre se manteve muito presente nas interpretações sobre os povos da região amazônica e sua cultura. Sobre a ecologia histórica. Os estudos de ecologia histórica, suas novas abordagens, trouxeram uma nova alternativa, uma alternativa que explicasse
que ajuda a entender essa relação entre ambiente e as populações amazônicas. Essa mudança é uma mudança de perspectiva. O Balley e o Eckenberger evidenciaram que as populações, ao invés de limitadas pelo ambiente, elas moldavam esses ambientes a partir de sua própria visão de mundo e objetivos. Essa ação não é nada mais, nada menos do que a domesticação da paisagem. A domesticação da paisagem, segundo Erickson, são atividades e práticas dos humanos que transformam e modificam esse ambiente, deixando um ambiente produtivo para ambas as partes que habitam aquele lugar. As paisagens que já estão, paisagens domesticadas, é o resultado final, depois de toda a criação e manejo dos recursos disponíveis, que envolve diversidade, distribuição e disponibilidade das espécies. Os que questionam esse paradigma procuram alternativas para investigar a transformação e o manejo dessas paisagens. Eles buscam os elementos que servem de guia na construção das paisagens no passado e no presente. Nessa busca para entender esse relacionamento entre populações e ambientes, o que ajuda é pesquisa interdisciplinar, que soma dados arqueológicos, históricos, etnográficos e das ciências naturais. Então, durante a procura de alimento e de outros recursos, as populações elas acabam alterando a paisagem, abrindo clareiras para a instalação dos acampamentos, realizando queimadas para eliminar as espécies de plantas indesejadas, até mesmo para facilitar as estratégias de caça. Ao mesmo tempo, essas atividades de preparação e consumo de alimentos, também como as mudanças de acampamento, elas geram a concentração de determinadas espécies, como as palmeiras. Elas formam verdadeiras ilhas de recursos para os grupos humanos, que até ao mesmo tempo acabam atraindo várias espécies de animais para caça. As populações de agricultores e ribeirinhas, elas também manejam esse ambiente, mas de diversas formas, gerando até a transformação bastante persistente e permanente. Um exemplo é o conjunto de assentamentos e a paisagem do entorno. Os etnoarqueólogos têm revelado que esses conjuntos podem variar de tamanho e de morfologia. O fogo era um instrumento muito usado, com o intuito de limpar, de preparar e de fertilizar essas terras de plantio. As populações praticavam muito a queimada controlada. Então, como a Lara falou, as populações, com a prática do cultivo e com a intensidade dele, elas praticavam essa queimada controlada, e vale ressaltar que ela não era só utilizada para as áreas de roça, mas também para incinerar lixo e afastar animais indesejados. A partir dessas diferentes formas de utilização do fogo, são feitas mudanças nos ecossistemas florestais, na produtividade dos solos, e ainda contribuem para a formação das terras pretas e das terras mulatas. Essas terras pretas, elas são solos que se caracterizam por apresentarem coloração muito escura, alta quantidade de nutrientes e materiais orgânicos que normalmente estão associados a sítios ecológicos com alta densidade de materiais cerâmicos e outros artefatos. A formação dessas terras pretas ela é relacionada a diversas mudanças sociais que tiveram lugar na Amazônia e outros lugares da América do Sul, mudanças essas que trouxeram novas relações entre sociedades humanas e a natureza. E, assim, as comunidades contemporâneas, elas têm sido estudadas com o objetivo de se entender os possíveis processos culturais que teriam gerado a formação das terras pretas, já que a formação dessas e a intensificação da prática de cultivo e o grau de intencionalidade humana ainda implica muitos questionamentos e é um tema que necessita de mais investigação etnográfica e etnoarqueológica. E como a autora diz, do cultivo itinerante à intensificação da agricultura e à formação das terras pretas e mulatas, vai uma longa história de domesticação do ambiente e de processos de sedentarismo. Bom, completando essa fala da Ayla, essa procura por alimentos e as alterações na paisagem inicia-se lá com os grupos caçadores-coletores, que já eram grandes exploradores, tanto de recursos vegetais quanto de recursos animais, das florestas tropicais. Sejam esses recursos frutos, sementes ou moluscos. E depois deles começam a aparecer os semi-sedentários, pescadores-coletores do período arcaico, uma grande diversidade em cerâmica, e isso já leva a indicar, então, um manejo de plantas.
É só no período formativo que começam a aparecer os primeiros assentamentos de populações sedentárias, onde a gente vai encontrar vestígios cerâmicos que poderiam muito bem ter sido empregados para processamento de plantas e estocagem de alimentos. Essas cerâmicas do período formativo, elas têm uma característica muito forte, porque são cerâmicas muito elaboradas e estão presentes em todas as terras baixas da Amazônia. Então, a partir desse período, começa a se notar uma crescente intensificação da agricultura. Aparecem, então, assentamentos com suas complexidades e com uma grande diversidade cultural, além de uma grande diversidade de material cerâmico. E isso nos leva a pensar, então, que esses contextos estariam relacionados com o desenvolvimento do sedentarismo e também com a grande diversificação de tradições cerâmicas. Isso que a Antônia falou remete muito à ocupação do espaço. Os estudos etnoarqueológicos mais recentes, eles são desenvolvidos para entender melhor os processos de mobilidade e ocupação territorial de diferentes populações, deixando claras as causas para que esses processos de ocupação, reocupação e abandono ocorram. Os locais escolhidos para ocupação e reocupação, como moradia, área de cultivo ou outra atividade, são aquelas previamente antropizadas, com as marcas de antropização sendo encontradas hoje em dia. As causas de abandono já são associadas à questão de ordem social, como aumento da população, casamentos, mortes, política, conflito com invasores, economia, como busca por áreas mais produtivas, para o cultivo e uma questão simbólica. Esses estudos sobre o uso do espaço e sobre a subsistência são fundamentais para entender os processos culturais que acabam implantando sítios arqueológicos na paisagem, pelo manejo dos recursos naturais e pela movimentação territorial das populações amazônicas no passado. Quem está fazendo a cadeira de Sociedades Brasileiras com o professor Danilo vai assimilar essa questão de ocupação de espaço com a questão de variação da subsistência, de mudar o ambiente conforme seus objetivos. O tema da origem e ocupação e expansão dos povos tupi ele é debatido desde o século XIX, sendo revisado e ampliado até hoje. Ele se desenvolveu a partir da percepção da unidade linguística tupi e da posterior demonstração das relações genéticas entre as línguas da família tupi-guarani, bem como a constatação da semelhança da cultura material e da incorporação dos dados arqueológicos a partir dos quais foram estabelecidos conjuntos cerâmicos, regionais e horizontes arqueológicos. O Donald Latrap e o José Brochado, unindo os dados linguísticos, etnográficos, botânicos e arqueológicos, entenderam a origem, ocupação e expansão tupi como sendo o resultado do processo de sistematização dos cultivos e do aumento contínuo da pressão demográfica que teria resultado na dispersão dessas populações. Na década de 50, a Beth Meggers, considerando os mesmos dados, entendeu a dispersão desses povos em função de possíveis limitações ambientais e do empobrecimento cultural, e defendeu a ideia de que esses povos não tinham uma origem amazônica e não ceramista na sua gênese. Ao tempo do Proto-Tupi, na década de 70, Meggers modificou parcialmente seus argumentos e passou a adotar os critérios linguísticos para tratar da origem e expressão desses povos. A contribuição da etnoarqueologia na pesquisa sobre a expansão tupi na Amazônia, ela deve considerar alguns temas como a transmissão e manutenção intergerações dos etnoconhecimentos tupi, ocupação, exploração e transformação dos territórios e a continuidade e mudança da tecnologia cerâmica. É importante a gente ressaltar que a arqueologia amazônica ela ainda é exploratória e que isso não é incorreto. É, na verdade, uma necessidade científica, mas ao mesmo tempo que a região amazônica ela precisa de uma arqueologia exploratória, ela já tem um conjunto suficiente de dados que possibilitam
rever e refinar velhos paradigmas. Além disso, as populações elas têm suas próprias interpretações cosmológicas e científicas sobre os registros arqueológicos. Então, como a autora disse, a importância da arqueologia e da etnoarqueologia na Amazônia transcende os espaços acadêmicos e se torna uma ferramenta além do conhecimento, reforçando a luta indígena pela soberania territorial, autonomia e manutenção da sua identidade cultural. Ainda apoiando nessa fala da Ayla, de que é necessário rever os velhos paradigmas, porque a etnoarqueologia, sobretudo na Amazônia, ela ainda está muito estabelecida em uma perspectiva histórico-culturalista, sendo voltado para a criação de trajetórias histórico-culturalistas do registro. Só que ainda a ciência, no caso a disciplina etnoarqueologia, ela precisa ainda se refinar e está melhorando por conta disso. E também se voltar a desenvolver outras pesquisas que têm um grande potencial, como é o caso das variabilidades de significados artefactuais, porque a partir disso vai ser possível a gente conseguir compreender sobre as fronteiras culturais. E a partir da compreensão das fronteiras culturais, a gente vai conseguir compreender melhor ainda o porquê da continuidade cultural e o porquê da mudança cultural, mas principalmente da continuidade cultural, porque é algo que ainda existe, é um tema muito aberto, digamos assim, né? Porque existem estruturas que se conservaram e se reproduziram ao longo do tempo, só que ainda a gente não consegue entender isso muito bem. Então, se a gente não rever os paradigmas, ainda essa etnoarqueologia ainda vai ter uma visão simplificada, distorcida e até etnocêntrica sobre o registro arqueológico. Então, por isso da necessidade dessa mudança. Obrigada, e essa é a apresentação.